né, esse ato que aconteceu na Paulista, que foi movido aí a princípio, né, pelo deputado Nicolas Ferreira, na Paulista, reuniu Flávio Bolsonaro e os aliados da direita. Foi uma manifestação que pediu pela anistia, pelo impeachment de Lula e também pelos ministros aí, Alexandre de Moraes, Toffoli, do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tem uma fala de Flávio Bolsonaro que ele discursou, que censuraram nossas redes sociais. Ele disse exatamente isso. Mandaram a Polícia Federal na casa de pessoas inocentes, botaram tornozeleira eletrônica na perna de pessoas humildes e trabalhadoras. Enfim, essa injustiça que vem acontecendo no Brasil já não é de hoje, a gente vem acompanhando isso, muito do que você disse na sua primeira análise faz todo sentido. Então, sobre essa manifestação que não só aconteceu em São Paulo, mas em grandes capitais, ou em cidades também menores, como você comentou, que vocês também se mobilizaram aí, né, em prol da direita, em prol da justiça, né, para que realmente aconteça aqui no Brasil. Como que você analisa essa situação? Inclusive, gente, até uma observação interessante para você, exatista que está nos acompanhando, nossa audiência, tem uma enquete aqui no nosso canal, vota lá, tá? Tá falando exatamente sobre isso, se você acha que essa manifestação do Acorda Brasil deixou o sistema com medo, porque a gente viu as imagens, né? A Globo não teve como não mostrar, né? Não foram 60 pessoas apenas, né? Teve muita gente que participou, a gente viu muitos deputados, muitos parlamentares, muitos influenciadores participaram desse ato. E o que você tem a dizer sobre isso, Thiago? Qual que é a sua análise? Lembrando que o Eduardo Bolsonaro também discursou de lá dos Estados Unidos, mas ele também participou, né, representando aí o pai. Perfeitamente, Laísa, você pontuou muito bem. Muita coisa para se falar. Tranquilamente ficaremos aqui o programa inteiro falando sobre o ato de ontem, tranquilamente. Tem muita coisa a ser falada. Nós vamos poder citar Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro do mesmo palanque. Eles três no mesmo palanque. Nós vamos poder citar Nicolas Ferreira citando Eduardo Bolsonaro, o que até um dia desse eram inimigos, né? Tinham pintado eles como rivais, né? Eu sempre acreditei, assim como tem nas igrejas, sempre tem aquele que quer espaço para implodir por dentro. Pessoas que sobrevivem do like e da lacração. Não tem capacidade de análise técnica nenhuma, só quer divulgar, falar. Nós vivemos uma época, Laísa, que parece que as pessoas não podem mais divergir uma da outra. Isso tem que ser comum na direita, Laísa. Questionar o Flávio, questionar o Nicolas, questionar o Eduardo. As pessoas têm que gerar os seus pontos de vista. E querendo ou não, gostando ou não, vai haver essas divergências. São pessoas que estudam, que têm seus pontos de vista. E ontem está o Nicolas fazendo esse discurso para milhares. Segundo o relatório da USP, foram aproximadamente 20.400 pessoas. Vocês estão de sacanagem. Vocês não cansam de fazer desinformação. Alexandre de Moraes, encosta aqui, meu patrão, para ver se isso aqui não é uma fake news. Isso aqui é uma fake news. Lá na Avenida Paulista tinha 20 mil pessoas. Meu patrão, 20 mil pessoas tem na Vila Belmiro não lotada, lá em Santos. E é muita gente gritando o nome do Neymar. Neymar esse que o Lula já deu um pitaco, né? Parece que não quer que o Neymar vá para a Copa. Ele já tem medo de Neymar subir, continuar subindo, na verdade, sua popularidade. E, de novo, fazer campanha para a direita, igual foi feito. O Lula querendo dar pitaco para Ancelotti. Meu Deus do céu. Mas eu gosto porque quando ele fala, quando a Janja fala, a gente ganha ponto. Fica mais evidente que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão desesperados. Mas esse ato na Paulista, além das pautas que são extremamente relevantes, que foi bem destacado lá, porque fora Lula, não dá mais. O Brasil não aguenta mais um segundo de Lula. Um cartão corporativo de 1,4 bilhões, mais de 400 milhões em iFood. Eu não acredito que foi para os dois, porque os dois provavelmente estão usando Monjaro. Ele e a... Não dá. Usando Monjarozinho. O Brasil não aguenta mais um dia de Lula. Um dia. De maneira ordeira, estamos nas ruas,
pedindo que ele saia conscientizando as pessoas, porque não somos igual a eles. Porque se fosse por eles, eles invadiriam, faziam o que eles sempre fazem. Eles sim causam, eles sim dão golpe de Estado. Então estamos trabalhando na base, como dizia Olavo de Carvalho, para conscientizar as pessoas. E o Brasil deixou claro ontem, Laísa, e nossa querida audiência. Inclusive, quero a participação de vocês aqui. Eu acho que o Liberinar, acho que é assim o nome da audiência aqui, falou que o Lindeberg ficou cego e furioso. Foi. É sempre ele, né? Sempre ele. Ele é o porta-voz do PT. Ele vem dizendo que flopou o evento. Façam você movimentos como esse para ver se vocês conseguem levar 1.000 pessoas nas ruas. Não levam, sem pagar, tá? Igual o de ontem. O de ontem não existiu parlamentar pagando pra gente ir, não existiu nada disso. Quem foi por conta própria, porque quer o resgate do Brasil e pronto. E o Lindeberg, assim como fala nossa audiência, ficou furioso e cego, ele ficou cego. Então ontem deixou claro também que não dá mais para continuar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E isso, a discussão começou pontualmente em 2019 devido ao inquérito das fake news. Deixa eu fazer um adendo aqui, Laísa, sobre o inquérito das fake news, porque eu acho que o Gilmar Mendes deveria também dar um jeito de se intrometer no inquérito das fake news, assim como ele se intrometeu no sigilo, na quebra de sigilo solicitada pela CPMI do crime organizado, CPI do crime organizado, na empresa do amigo dele, do Toffoli, da Maderit, porque o objeto que ele diz pelo qual não pode manter o sigilo quebrado é o inquérito das fake news. Então, se aquilo ali não pode, o inquérito também não pode, porque não tem um fim claro. Exatamente, inclusive o inquérito está aberto até hoje. Então, Alexandre de Moraes, que é dito que desde 2019 está cometendo inconstitucionalidades, na verdade, é desde quando ele chegou. Ou vocês esqueceram de como que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal ajudando o parceiro dele, Temer? Como foi que Alexandre de Moraes achou esse hacker? Como que ele resolveu tudo isso? E como que ele chegou? Não esqueçam disso. Alexandre de Moraes, que vem cometendo inconstitucionalidades no STF, no STE e onde coloca a mão. Prendendo gente sem explicação nenhuma. O Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, que o diga. Teve empresa derrubada, um monte de gente desempregada por causa dele, gente com tornozeleira. Aqui na minha cidade tem um, Laísa, nossa querida audiência, com tornozeleira, que não pode sair nos finais de semana, não pode participar de entrevista, tem que estar em casa antes das 10 da noite, tem que estar prestando esclarecimento. Assim como foi o caso do Léo Lins, que tem que ir, não podia sair de São Paulo e tinha que ir a uma delegacia explicar o que ele estava fazendo. Não, eu acordei, eu banhei, tinha que fazer isso, o cara tem que fazer isso aqui. Olha que maluquice. Então não dá para ter um cara com um poder como ele. E aproveitando aqui, é muito perigoso quando uma pessoa concentra um poder assim como o Alexandre de Moraes concentrou, porque é exemplo do Irã, que o seu líder supremo, como é chamado, o líder supremo do Irã tem capacidade de retirar o presidente. É ele que fiscaliza executivo, legislativo e judiciário. Ele não é presidente, ele não é parlamentar, ele não é governador, ele é o dono do país. É assim que se comporta Alexandre de Moraes. Tenta ele ser o líder supremo do Brasil. E ontem esse Brasil, que supremo de fato é o povo, deixou claro e evidente que não dá mais para Alexandre de Moraes. Nenhum dia fica lá. E não adianta ele vir com essas benevolências para Jair Messias Bolsonaro. Por causa muito do Jair Messias Bolsonaro, que nós sabemos quem é Alexandre de Moraes. Jair Messias Bolsonaro que falava: Alexandre de Moraes, mostre os contratos, não é minha esposa que tem contrato com o banco, não. Não é minha esposa que tem escritório da advocacia com ações escusas. Não é. Mostre os contratos. Alexandre de Moraes, que quando vai receber o Lula, ele faz esse gesto aqui, ó. É missão dada, missão cumprida, lembram? Pois é. Alexandre de Moraes, guerra aberta, como já foi claro, querendo pegar o Eduardo Bolsonaro e falando que por causa do bolsonarismo a vida dele foi destruída. Não, Alexandre de Moraes, a sua vida foi destruída por causa das suas escolhas escusas, seus segredos que estão sendo revelados, inclusive
por aqueles que durante muitos anos na mídia brasileira passaram pano para o que você estava fazendo. E não dá mais, acabou. E Dias Toffoli. Nossa, Dias Toffoli, um juiz do Supremo Tribunal Federal que nunca foi juiz em lugar nenhum. Ele que responde por um órgão que ele não conseguiu chegar. Ele não passou na prova. Quem reprovou ele hoje é analisado por ele. Como assim? Então ele já começa em cima de coisas erradas. O que começa errado, gente, isso aqui é padrão. Mamãe e papai ensinou cedo. Quem começa errado vai continuar errado. Advogado, parceiro do PT durante anos, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Começa o inquérito do fim do mundo, lá em 2019, coloca na mão do brother Alexandre de Moraes e vem descendo ladeira. Nessa descida de ladeira desenfreada, chegou o episódio do Banco Master. E ele totalmente tomado de corrupção. Que é isso? Isso é corrupção. Que eu não quero nem falar do assunto Lava Jato, que ele mandou o governo devolver, não quero nem falar. Então, por ele também, fora Toffoli, foi um baita movimento, e aqui eu quis deixar claro para vocês quais eram as pautas, o porquê das pautas, e que, de fato, através de todo aquele movimento, deixou o Brasil ainda mais acordado, Raíssa. Com certeza, Thiago, você foi muito pontual na sua análise. O brasileiro, eu acho que está cansado mesmo, né, de ver tanta corrupção, tanta impunidade, tanta gente inocente presa desnecessariamente, e quem realmente precisa pagar pelos seus atos, né, cumprir ali realmente uma pena devida, né, tá solto e ainda, além de estar solto, manipulando todo o sistema, né, trazendo a lei para si, né, fazendo com que o sistema realmente minimize os impactos das suas ações. E isso é realmente um absurdo. Então, a única coisa que a gente espera, né, é que esse Acorda Brasil não seja só ontem, né, não tenha sido só ontem, que isso tenha realmente causado um chacoalhão, né, na população, que realmente as pessoas estejam inconformadas, porque eu acho que é o inconformismo que faz com que a gente questione as coisas e faz com que as pessoas lutem para mudar tudo o que está acontecendo, né? Porque quando a gente está conformado com alguma coisa, a gente simplesmente aceita e segue o baile, né? Segue a vida. Nessa situação, acho que as pessoas realmente precisam acordar, né? Então, que esse Acorda Brasil não seja só um ato, né, aleatório, que isso realmente traga um resultado e que seja realmente constante durante a nossa luta aqui. Inclusive, vou até aproveitar e já vou trazer a parcial da enquete, Thiago, se você me permite, e aqui com a nossa audiência, que é o seguinte: a manifestação Acorda Brasil na Paulista gerou medo no sistema? E aqui nós temos as opções, né? E se você não votou, aproveita, vota lá. Sim, ninguém aguenta mais o PT, as pessoas querem justiça, sim, a direita vai se unir mais, ou não, o brasileiro tem memória curta, porque a gente ouve isso, né? Que o brasileiro esquece, porque já passou aí o mensalão, já passou o petrolão, né? Enfim, e esse escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master é realmente o maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu, e até o mundo, né? Isso tornou pauta internacional. A gente tem sido exposto dessa forma lá fora. E isso é triste, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, não. Realmente tem que questionar. E vamos saudar aqui a nossa querida audiência. Jonas, um abraço para você. Mandar também um abraço aqui para o José Val, que sempre está conosco. Enfim, o Eduardo Santana. Vamos lá, gente. Vamos continuar lutando por esse Brasil aí. Porque, olha, realmente não dá para aceitar essa situação toda. E Alexandre de Moraes tem que estar com medo mesmo. É o que você falou. Ele demonstra ser um pouco bonzinho, acho que para minimizar esses impactos aí, mas na verdade ele está tentando burlar o sistema, né? Tentando, de alguma forma, ainda se sair por cima, né? Tentando. Vamos ver o que a gente vai conseguir, né, Thiago? Exatamente, com certeza. Nós temos muito que discutir sobre essa pauta, como eu disse, possivelmente, não, tranquilamente ficaremos o dia todo falando sobre esse assunto aqui, porque vocês viram que eu me empolguei, né? Porque as pautas, elas são muito claras, gente. Ainda nem falei da anistia, as pautas são muito claras. Mas falar de tirar Alexandre de Moraes, falar de tirar o Lula, que vetou a PL da 2020, falar de tirar o Toffoli, porque eles são muito, né,
entranhados, falar de tirar essas pessoas é falar de anistia, cara. A falar de anistia, o Brasil precisa dessa pacificação. E essa pacificação é endossada pela promulgação da anistia. Pessoas em situações muito piores, se é que eu posso dizer que o atentado de 8 de janeiro tem comparação. Pessoas que prenderam desembargadores, sequestraram desembargadores como a Dilma, foram anistiadas, Caetano Veloso. Então, o precedente já existe para uma situação muito mais delicada. E agora essa galera está presa há um tempão. Segundo a nossa Constituição, o crime que eles estão sendo apontados de cometer não tem nada a ver, mas se eles são acusados de depredação do patrimônio público e afins, 3 anos já tinha terminado, cara. Tinham voltado para suas vidas. Mas não, Alexandre de Moraes, como eu disse, quer ser o Ayatollah do Brasil. Ele quer ser o líder supremo da nação. As coisas é como ele quer. Não foi um julgamento, foi vingança. Não faz sentido manter a Débora do Batom presa. Não tem justificativa nenhuma, principalmente jurídica. Não faz sentido manter senhoras com Bíblia na mão. Não faz sentido manter um rapaz que as poucas imagens, né, Flávio Dino, que surgiram, mostraram que ele entregou uma bola que o Neymar autografou. Ele não fez nenhuma destruição do patrimônio público. Não faz sentido ele estar preso. Não faz sentido Jair Messias Bolsonaro estar preso. E isso aqui é lamentável de um nível extremo. Perdemos o Clezão, Laísa. Você, nossa audiência. Perdemos o Clezão e o policial federal aposentado. Porque Alexandre de Moraes, ele não é só inconstitucional, ele é perverso. Ele é um ser dominado pela vontade de poder. E ele está disposto, inclusive, a abrir mão de vidas, como ele abriu mão da vida do Clezão e da vida do policial que lá estava preso. Um servidor. Fora outros, agora que ele está fazendo com os servidores da Receita, os servidores que ele está fazendo, tirando a função, tirando a vida, tirando viagens, colocando tornozeleira, ele não é só inconstitucional, ele é perverso, tomado pelo desejo de ser grande. Ele quer ser reconhecido como um imperador dos tempos modernos. Ele quer ser reconhecido como alguém que falava e acontecia. Vocês sabem que a história, só um conseguiu fazer isso, falar e acontecer, chamado Deus. E Alexandre de Moraes, ele quer a posição de maior supremacia já existida no Brasil. Mas nós sabemos que toda essa maldade dele é âncora para esconder as suas falcatruas. Sabemos disso. Porque se teve alguém que conseguiu desafiar, foi essa geração de 2018 para cá, encabeçada por Jair Messias Bolsonaro, que colocou Alexandre de Moraes numa posição de, rapaz, temos que fazer alguma coisa. Ah, mas se fizermos algo, será inconstitucional. Para ele, não importa. O que importa é fazer com que os seus esquemas escusos fiquem escondidos às 7 chaves. Mas o Brasil acordou, Laís. Não é isso, chat? O Brasil acordou. E esse ano daremos uma baita de uma resposta com um Senado muito forte. Você fala assim, Tiago, a pauta foi anistia, como é que a gente consegue isso? Gente, 2026, preparação para que nas eleições consigamos montar uma bancada de responsabilidade. Ah, então vocês querem o domínio. Não, nós queremos normalidade constitucional. Queremos normalidade constitucional. Queremos justiça. Uma bancada conservadora com valores bem definidos. Assim como já foi indicado, Bia Kiss, Sanderson, Van Hatten, Gustavo Gaia. Pessoas que vão olhar para a lei e vão cumprir a lei. Tá fazendo besteira? Vai pagar a conta. Tá andando pelo errado? Vai pagar a conta. Tá fumando charutinho escondido com um banqueiro corrupto? Vai pagar a conta. Tem empresa de fachada com um irmão que nem sabia, talvez, pastor, padre, engenheiro elétrico. Tem esses esqueminhas? Foi identificado? Foi comprovado? Existe lei
que dita o que tem que acontecer nisso aí, vai pagar a conta. Nós, da direita conservadora, estamos pedindo apenas justiça. Se tiver alguém envolvido da direita, como muita gente, eu ouvi candidato do PT pedindo a CPMI do Banco Master, incomodada, inclusive tem uma de São Paulo, que agora me fugiu o nome dela, incomodada porque a esquerda não está voltando à CPMI, o Alcolumbre, não podemos deixar de citar. Numa movimentação como essa, poderia tranquilamente pedir a saída do Alcolumbre, Laís. É ele que está na mão com diversas CPMIs e ele não coloca para frente porque ele vai precisar responder os 400 milhões da Amprev lá no Amapá pelo indicado dele, o Jucildo. O presidente da Câmara está atolado de coisa. O presidente da Câmara dos Deputados, então, Hugo Mota, refém do Supremo Tribunal Federal. Se ele age constitucionalmente, se ele age pela maioria, se ele age pelo povo, o que tudo indica é que a família dele vai pagar conta alta. E ele também. E ele também. Então precisamos dessa reforma. O Jeffrey Schickini, um advogado muito bem posicionado, ele fala no seu discurso lá em Curitiba: não adianta de nada não fazermos uma reforma no judiciário. E tá aí o exemplo de El Salvador com Bukele. Só existe um jeito de tirar o crime da posição de referência de um país, tirando os criminosos do poder. Só existe esse jeito, Laís. E é dessa forma que a gente tem trabalhado, conscientizando o povo, porque de fato o Supremo é o povo, acredite. É você que tem o poder de resolver isso aí. Com certeza. E para a gente finalizar a análise dessa pauta, Tiago, é interessante a gente abordar um assunto também, né? O próprio PT, né? Ele tem se entregado também em relação ao sistema, né? É o que você falou, quando o Lula às vezes abre a boca para se pronunciar, quando a Janja resolve falar alguma coisa, enfim, quando os aliados, né, esquerdistas falam alguma coisa em relação a essa direita conservadora, a tudo isso que está acontecendo, a nossa luta contra a corrupção, a nossa luta contra essa impunidade, né, dentro do sistema, isso tudo também traz uma certa esperança para nós, né? Porque eles se queimam, eles mesmos se queimam, né? Com seus discursos vazios, com as suas análises vazias, não é mesmo? Isso também acontece muito. Agora, eu não sei o que você acha, mas a direita precisa se unir mais nesse sentido. Porque nesse ponto eles são unidos, né? Um esconde a corrupção do outro, um amarra ao outro em todo o esquema, não é verdade? E aí a direita já não consegue sustentar os discursos. Não tem problema discordar, é o que você mesmo falou, né? Mas a gente precisa se unir mais em relação a isso, porque tem muita gente envolvida, tem muito cacique realmente envolvido nesse esquema todo, né, Tiago? Exatamente. E é uma situação que, quando se fala de reforma, é inevitável nós conversarmos, Laísa. Inevitável. É utopia acreditar que não existe gente do centro-direita, envolvida em algum esquema no Brasil, cara. Então, já tira a nomenclatura antes do nome dessa pessoa de direita, que ela não é. Ela não é. A direita, ela quer menos intervenção estatal. Quando você se corrompe no Estado, você precisa que o Estado te defenda. Você não é de direita. Você não entendeu a direita. A direita conserva valores cristãos. Onde que você viu crente envolvido em corrupção e segredo? Não é. Sabe quem pega os cristãos e fazem chacota? A esquerda. Quando você se posiciona como alguém de direita que defende valores cristãos e você se envolve em falcatruas para te dar mais qualidade de vida, então você não é de direita. A direita vai trabalhar numa livre economia. O Brasil não tem como, não tem liberdade econômica por esse rombo estatal que existe. Empresas estatais quebrando, imposto em cima de imposto, que impressionantemente eles conseguem criar a cada dia. Taxad não perde uma oportunidade de fazer isso. Como é que eles conseguem esse apoio, Laísa e querida audiência? Com uma assembleia, com um parlamento conivente. Já dizia Nayib Bukele,
O crime só prospera se houver conivência. Se eles estão conseguindo quebrar o Brasil é porque eles têm apoio, sozinhos eles não vão. Aonde que o Lula vai financiar tanta ditadura sem dinheiro? Então ele tem que apertar os impostos mesmo. E ele consegue isso, ações clandestinas, digamos assim, esses apoios que você não sabe. E eu falei muito ontem no discurso, Laísa, para a minoria que aqui estava, porque na minha cidade, a direita apresentada, ela é minoria porque existe muita perseguição municipal, estadual aqui no Pará. Muita gente, aqui no Pará, muita gente. E no Brasil como um todo, tem medo de perder emprego por causa do prefeito, por causa do governador, não quer se apresentar de direita. E eu falei aqui que a gente precisa prestar atenção e perguntei para a audiência que lá estava. Vocês lembram o último candidato a Senado que vocês votaram? Surpresa para quase ninguém, porque para mim não foi. Ninguém lembrava direito, Laís. Então esse trabalho de acordar é de consciência clara para que paremos de ser adultos disfuncionais, analfabetos funcionais, que lerem não entende, não sabe o que está fazendo. Eles chegam lá porque um dia nós votamos em pessoas que têm caráter debilitado ou nem caráter têm. Então essa crise constitucional que existe no Brasil, essa crise institucional que existe no Brasil, nós temos uma parcela gigantesca, se não completa. Porque se acreditarmos no viés democrático de uma eleição, fomos nós que colocamos essas pessoas lá. E para que governantes isolados em pontos consigam fazer essas maluquices de quebrar o Brasil descaradamente, é porque parlamentares o apoiam. E acredite, existem muitos lobos disfarçados de ovelhas que vão aparecer agora. Esse é o ano dos lobos aparecerem com uma pelagem limpa, um discurso aveludado para dizer assim, agora eu vou fazer mudança. Não é o discurso do Lula? Preciso de mais 4 anos para reorganizar o Brasil. Porque ele pegou o Brasil superavitado e disse que o Brasil estava quebrado. Como é que ele vai pegar o Brasil agora? Na verdade, não. Porque ele vai entregar, ele vai perder. As pesquisas estão aí e trabalharemos de maneira afinco para poder fazer isso dar certo. Ele perder. Mas o próximo presidente, acredito eu, e estou em movimento para Flávio Bolsonaro, ele terá um baita trabalho. Um baita trabalho. Porque o Brasil, na situação que está hoje, chega a dar pena. É verdade, Thiago.